o orçamento público vai colapsar. O orçamento público vai colapsar porque as despesas obrigatórias vão ultrapassar as despesas discricionárias. Basicamente, o presidente da República, o próximo presidente que assumir, não vai ter verba para financiar, inclusive, os principais programas sociais que são financiados com verbas discricionárias. Então, se a gente não fizer uma reforma no orçamento, pela primeira vez a gente vai viver no Brasil, o que os Estados Unidos de vez em quando vivem, que é um shutdown. E Ei, tudo bem? Beleza? Sou Matheus Crepe, faço parte da Juventude Trabalhista, sou estudante de Economia. E vamos lá, a sua afirmação, né, tem um erro nela, porque ela parte do pressuposto e ela só existe porque a gente tem um arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos. Então, se não limitasse esses gastos, né, que a gente tem, né, no Brasil, como se a premissa fosse excesso de gastos, que não tem, a gente não estaria fazendo essa discussão. E segundo ponto, o termo colapsar é muito relativo. Por quê? A gente nunca colapsaria porque a gente emite em própria moeda. Então, né, se você for pegar o professor Luiz Oreiro, né, no livro Macroeconomia do Desenvolvimento, ele vai falar que a gente tem um spread de 250 a 350 ali, né, de risco país. Ou seja, mesmo que, né, os gastos obrigatórios eles sejam maior do que os discricionários, a gente ainda consegue emitir título. Só que a gente tem que mudar o modelo macroeconômico que o MBL vem defendendo e a gente tem que diminuir os juros. Então, ele só existe por causa disso e não vai colapsar também porque o governo ele adotou uma medida que é parecida do MBL, que é corte de gastos. E a minha vez de falar quando? Não, só para finalizar eu passo a bola para você. Então aí o governo já anunciou que vai fazer um corte de 70 bilhões, então ele vai usar para isso. Então, não vai colapsar. Vamos lá. O colapso do orçamento tem absolutamente nada a ver com o arcabouço fiscal, porque são obrigações constitucionais. O arcabouço fiscal é lei complementar. Então, assim, todos os seus argumentos já partem de uma premissa errada do arcabouço fiscal. A preocupação não é furar o arcabouço, porque o arcabouço, mesmo que a gente gaste todo o teto dele, ainda assim o orçamento continua colapsando. Se a gente revogar o arcabouço, as obrigações constitucionais continuam existindo, os gastos obrigatórios continuam existindo. Então, todo o desenvolvimento que você fez partiu de uma premissa errada, porque quando eu falo que o orçamento público vai colapsar, e eu falei isso na minha primeira afirmação, eu estou falando que as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias. Não existe nada de despesa obrigatória ou de despesa discricionária dentro do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é sobre as despesas discricionárias e elas não existirão caso as obrigações constitucionais ultrapassem, como é a projeção da consultoria de orçamento da Câmara para 2027. Então, não tem nada a ver com o arcabouço. Claro que tem a ver, porque o governo ele sempre vai fazer cortes para o gasto obrigatório, ele vai crescer, a gente concorda com isso. Só que se a gente tem a premissa do arcabouço de controle de gastos junto de um tripé macroeconômico, é lógico que ele vai fazer sentido. O gasto obrigatório, o gasto obrigatório ele sempre vai subir, a gente sempre vai cortar do discricionário. A gente entende que vai sucumbir, só que se a gente tem um modelo de teto de gastos que vai limitar, né, um novo teto de gastos, a gente não vai conseguir suprir. Por quê? Igual o teto de gastos. O teto de gastos a gente teve redução de investimentos. E se a gente não muda, se a gente persegue o superávit primário, a gente não vai conseguir avançar. Por quê? Vou dar um dado muito interessante. Porque o Brasil ele não tem excesso de gastos. Como falou, a premissa do novo arcabouço fiscal é que a gente tem excesso de gastos. Só que 90% do que a gente tem, do que a gente paga de dívida, foi por conta de rolagem. Foi por conta que o juros estava alto e a gente pagou. Não foi excesso de gastos. Então, a gente não consegue tirar do lugar e colocar do outro. Então, faz sentido sim o arcabouço. A dívida, vamos lá, mais uma vez, o arcabouço não tem nada a ver. Claro e você faz uma falsa comparação. Porque o teto... tá no modelo macroeconômico que você defende, claro que tem a ver. O modelo... Calma, filho! Mas o seu modelo, ele defende você falou isso, já. É superávit. Calma, você tá dizendo claro que eu defendo. Ver, eu vou falar o que eu defendo. Você tá falando o que eu defendo. Calma lá, irmão. Você quer saber o que eu defendo mais do que eu? Calma. Vamos lá. Você fez uma comparação falsa. Porque o teto de gastos é constitucional. O arcabouço fiscal é lei complementar. O arcabouço fiscal vai ser atropelado pelas obrigações constitucionais. Esse é o meu argumento central. Despesa obrigatória não tem nada a ver. Despesa obrigatória não tem nada a ver com a limitação de gastos do arcabouço, porque ela não vai mais fazer sentido, porque não vai mais existir despesa discricionária para você fazer controle. E outra coisa, você falou que a premissa do arcabouço é limitação de gastos. Não é. A premissa do arcabouço, é por isso que a gente discorda dele, é de que falta arrecadação para pagar os gastos. Pode falar agora? Tanto que, calma, você falou mais do que eu. Relaxa aí o popoto, que agora é a vez do coleguinha. O que eu falei é o seguinte, não vai mais existir arcabouço fiscal, não vai mais importar arcabouço fiscal, a obrigação não decorre do arcabouço fiscal, porque ela decorre dos gastos obrigatórios da Constituição. Perfeito. Então eu te pergunto, você é presidente da República em 2027, 1º de janeiro de 2027, qual mudança na Constituição você faz para que as despesas obrigatórias não ultrapassem as discricionárias?
Então, a primeira mudança que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ver, né, os nossos gastos obrigatórios, que eles são muito altos. Só que eu não vejo problema em fazer uma reforma em si. Por quê? Os gastos, eles aumentam, eles são indexados justamente para a gente aumentar investimento. Educação está subfinanciada, saúde está subfinanciada, segurança pública está subfinanciada. Se a gente fazer uma desindexação, aí que o país vai colapsar. E segundo ponto, claro que o arcabouço tem a ver, ele está dentro do modelo macroeconômico que você defende. A gente tem problema de arrecadação, a gente tem problema de aumento de receita. Então, é lógico que está envolvido nesse quesito. E outro ponto, os 3 países que mais se desenvolvem no mundo, China, Vietnã e Índia, não usam esse modelo do arcabouço. Se o arcabouço tivesse no meu modelo, eu não teria votado contra. Tá, acho que você mas precisa acompanhar melhor as minhas você posições. defende teto de gasto, que é Não tem pior absolutamente- ainda. Não tem absolutamente nada Mas a o ver. teto de gasto é Mateus. pior ainda que isso. Negativo. Valeu. Obrigado. Valeu. Ó, estilão do... Ó. E aí, meu? preparei pra Beleza? você. Caralho, você arrumou pra mim. Prazer, Porra. meu nome é Charlie. Mas eu sou hétero, mas obrigado. Ah, que pena. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou trabalhista, como você pode ver. Eu represento aqui hoje a Juventude Trabalhista, eu sou estudante de economia. Tá? Primeiro ponto, não existe uma relação causal entre o corte de gasto que você apresenta na sua PEC, que é basicamente isso, né? Você quer desvincular os pisos da educação e da saúde, da complementação do Fundeb, você quer desindexar o salário mínimo, né, quer desindexar o salário mínimo tanto do BPC quanto da aposentadoria, que na prática o pobre ele vai receber menos, ele vai ser menos atendido, porque naturalmente você está limitando o crescimento desses benefícios apenas à inflação, né? Ou seja, não vai ter ganho real, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, o primeiro ponto é a discordância que a gente tem entre a origem do salário mínimo. O salário mínimo ele não é só um indicador de mercado. O salário mínimo ele também é um indicador de demanda, justamente porque você precisa de uma condição mínima para as pessoas, não só porque isso é moralmente bonito, mas porque isso também é eficiente do ponto de vista prático de como uma economia opera. Você parte de uma ideia de que nós vamos ajustar determinados detalhes da economia e isso vai resolver o problema, quando na verdade a gente tem uma condição estrutural, um modelo deficitário que é ineficiente e comparado com o que vocês defendem no livro amarelo, e eu li os 4 primeiros livros, o modelo de vocês é exatamente o mesmo do PT. Vocês não defendem nenhum tipo de reforma estrutural. Você tá rindo por quê? Ora, o PT com o galípolo no Banco Central, autonomia, juros a 15%. Lá vocês defendem a autonomia. O PT parte da premissa de que tem que aumentar a arrecadação de impostos para dar superávit primário e vocês acreditam que você tem que fazer superávit primário para criar um fundo soberano, que é ineficiente. Aí você diz assim, não, vamos tirar tudo dos trabalhadores e economizar 1 trilhão em 6 anos, em vez de mexer na dívida pública, que gasta 1 trilhão em 1 ano. Então era mais fácil a gente mexer na dívida, economizar em 6 trilhões. Né? E aí você fala assim, não, vai reduzir juros. Sabe por que não vai reduzir juros? Porque o problema dos juros no Brasil está associado à indexação da economia. Você sabe como é que o Plano Real resolveu a hiperinflação, não sei? Você não sabe? Eles criaram uma ORV e fizeram a desindexação dos contratos para diminuir a inflação inflacionária, porque eles entenderam... 5 pontos pra eu rebater já. Não, tudo bem, mas você eu quer acho... me ouvir ou não? Porque tem 5 Deixa, pontos. eu posso concluir aí, você fala? Beleza, você vai Tá fazer bom? quantos? Porque tem 5 Não, já. eu só vou concluir o ponto da indexação, porque esse Tá é bom. o componente principal da dívida hoje. A gente tem uma economia indexada. O que isso significa? Que os contratos são reajustados de acordo com a inflação passada. Então, isso leva a inflação do passado para o presente, gerando uma pressão inflacionária. Os juros hoje opera combatendo a inflação para diminuir a demanda, né? Ele limita a demanda e, ao mesmo tempo, limita o investimento, só que ele não tem como combater uma inflação inflacionária, porque se fosse assim, a gente tinha resolvido a hiperinflação dos anos 80, só fazendo 40% de juros, ao invés de simplesmente desindexar a economia, como eu estou propondo, porque a moeda ela não foi plenamente estabilizada, e no livro amarelo, por exemplo, na proposta de vocês não falam sobre a indexação, vocês não falam sobre o regime de metas de inflação, que ele é ineficiente para a estrutura brasileira, e parte da ideia também que vocês não falam sobre a inflação de câmbio, agora? certo? Posso falar agora? Pode. Tá, vamos lá. Pô, agora que eu posso falar, vocês vão expulsar ele? É o seguinte, ó, BPC e Previdência não vai ter correção. Onde é que você viu isso? Não tá na minha PEC, né? Então você já tá falando uma coisa que não existe. Outro ponto, não tem vinculação constitucional para assistência social. Sabe qual foi um dos investimentos que mais aumentaram no Brasil nos últimos 40 anos? Assistência social, que prova que vinculação ou não vinculação não é garantia de que vai ter aumento de investimento ou de que na PEC aquilo tá que... dizendo Calma, que a filho, você falou uma hora. vai dar 300 você falou bilhões. uma hora, você falou uma hora. Agora trilhão segura. da sua PEC Segura tá o balanço, segura o balanço. Trilhão da sua... Segura, não, você vai deixar eu porque falar? Você tá mentindo. Não, Pausa. amigo, da sua você PEC mentiu tá em uma cima. hora aí. Pausa, eu vou rebater agora. fechou. Charlie.
Foi expulso já? Ele foi votado, ele foi Puta votado. merda, então Mas o cara ele... fala Mas tudo, termina, pode o terminar. cara fala tudo e ele é Não, expulso, aí eu não termina, homem. respondo. Termina, que bom. homem. Tá, Mas vamos fazer o seguinte... DPC e Previdência... Pode ir? Não, vamos fazer o seguinte, o Charlie foi votado, ele pode votar na cadeira, responde os pontos dele elencados e eu faço uma nova contagem para a próxima pessoa. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Já falei que PPC e Previdência não vai ter correção, mentira, não está na PEC em nenhum lugar, e eu já falei que não teve vinculação para assistência social, investimento em assistência social aumentou do mesmo jeito. Concordo com você que o modelo deficitário é ineficiente, é exatamente o modelo que o PT opera. Outro ponto. De vocês. Vocês defendem a mesma coisa que o PT, vocês defendem a autonomia. Quem disse que o PT defende a autonomia? O PT é contra a isso? autonomia. A Haddad tá no seu colo, O PT votou contra a autonomia. Deus o livre da data no meu colo. A data tá no meu bolso aqui, que não para de me taxar. Mas o meu ponto, eles são contra a autonomia. Eles votaram contra a autonomia. De onde você tirou que a gente defende a autonomia e eles também? Não, isso não existe. Então você mentiu Não, eles objetivamente. votaram contra, mas no final das contas mantiveram. Votaram, Quem? eles não têm Vai- voto. vai- Eles vai- não têm vai voto, eles não passando. têm voto para rebater. Vamos lá. Outro ponto, não sei de onde você tirou 6 trilhões de dívida aí que vocês vão economizar, porque assim, eu não conheço nenhuma instituição que tenha dado esse dado, você nem falou em qual período de tempo esses 6 trilhões. Outro ponto, se juro resolvesse, 40% de juro resolveria a inflação, a gente não precisava de plano real. Não, você está ignorando uma coisa chamada dominância fiscal. Quando o aumento de juro do Banco Central, é o cenário que a gente está entrando, que é quando o aumento de juro por parte do Banco Central não resolve mais, porque o problema está na política fiscal. Então não importa qual seja a política monetária, enquanto não tiver ajuste na política fiscal, diz a economia ortodoxa, você não vai conseguir ter uma redução da inflação, porque o aumento de juros se tornou inefetivo. E nem uma palavra sobre desindexação. Beleza? Tudo bom, Kim? Tudo bom? Eu sou o Maru, sou historiador, represento o movimento Yunnan. É um debate sobre orçamento, mas na verdade a premissa por trás são duas perspectivas diferentes de visão de mundo. A gente trabalhista e nacionalista defende que o Estado promova a economia e vocês defendem o Estado mínimo, né, e que o Estado seja enxugado. Não é isso ou não? Não exatamente, porque na realidade, hoje, quando a gente defende uma diminuição de tributação, é porque é importante também diferenciar para quem está assistindo. Nós somos contra o excesso de gasto, nós não somos contra investimento público. Investimento é aquilo que dá o retorno no futuro, gasto é aquele que você gasta correntemente e não existe um retorno para o futuro. Na realidade, você está, e muitas vezes, o que eu falo, quando a gente tem um excesso de gasto, a gente sacrifica as futuras gerações em nome de benefício para as gerações presentes. Por isso que eu defendo o investimento. E qual a sua definição de gasto? O que seria gasto para você? Gasto é a definição ortodoxa de gasto, né? Aquilo que não dá um retorno no futuro. Então, gasto, educação, saúde, segurança para você é gasto ou investimento? Depende. Pode ter gasto e pode ter investimento em segurança. Por exemplo, pagar folha de pagamento para a Polícia Militar é gasto. Construir um batalhão é investimento. Da mesma maneira, construir uma escola é investimento. Pagar os salários correntes são gasto. Da mesma maneira, saúde, né? Os gastos com insumos correntes são gasto. Investimento é eu comprar um tomógrafo, é eu comprar um eletrocardiograma, é eu comprar equipamentos de saúde. Então pode ter investimento e gasto em todas as áreas. E se eu te falar... Pausa. Meus seus colegas aí, não é culpa deles, não. E aí, tudo bem? bom? Eu sou o Tomás, estudo economia, e eu queria trazer aqui uma perspectiva para mostrar como os juros abaixar não é uma questão de você praticar superávit primário. Entre 1998 e 2017, se você pegar o resultado primário do Brasil total, a gente teve um fluxo de caixas positivo, ou seja, a gente teve superávit primário. E mesmo assim, a gente não conseguiu levar os juros para baixo e conseguir reaquecer a nossa economia e retomar o caminho do desenvolvimento. E essa política que você está apresentando, que seria uma de corte de gastos para aí sim poder diminuir os juros por conta disso, não confere. E as suas premissas que levam a crer que a demanda aumentada a partir dos juros baixos é o que provoca a inflação no Brasil, também não é válida. Recentemente saiu um estudo do SUERF que mostra que a taxa de juros, cada ponto percentual diminuído tem um impacto de apenas 0,15% na inflação, isso no Brasil hoje. Porque as premissas que guiavam a macroeconomia antigamente não guiam ela mais hoje em dia. A gente teve vários exemplos que aconteceram ao longo das últimas décadas que não comprovam o que você está dizendo. Tá, eu concordo que superávit não necessariamente gera redução de dívida. Então a gente não tem discordância nisso. O que eu defendo é o seguinte, é a capacidade de pagamento futuro. Por quê? Não existe nenhum país, nem desenvolvido, nem em desenvolvimento, que tenha um orçamento tão engessado contra a gente. Cada R$10 do orçamento público, para você ter uma noção, o presidente da República decide onde ele vai gastar um. Sim. Então assim, não existe orçamento tão engessado quanto o nosso. Então a questão, e veja, eu estava recentemente no Japão. O Japão é um dos maiores exemplos de dívida enorme Sim. e juro baixíssimo. Chega Sim. a ser negativo, a pessoa pega empréstimo de dinheiro no Japão,
Japão, vai investir na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil. O ponto não é ter o superávit. O ponto é eu mostrar que o meu orçamento, ele é desvinculado, que ele é livre e quando eu quiser, eu tenho capacidade de pagar dívida e de ter superávit. Não necessariamente eu preciso ter. É a questão de ter lastro para pagar a dívida, de ter liberdade orçamentária para pagar. Porque se eu tenho, o que define o juro é a curva da dívida futura, a minha capacidade de pagar no futuro. Se no futuro existe uma perspectiva de que eu possa pagar no momento que eu quiser, o investidor vai falar, bom, o prêmio vai baixar, só para finalizar, o prêmio vai baixar porque o risco não está tão alto. Ok, o nosso problema fiscal não é gerado, na verdade, por esses gastos que você está dizendo. O nosso problema fiscal é muito mais ligado às despesas correntes. Não, desculpa, às despesas monetárias, que é a despesa de juros, não às despesas correntes. Porque... Como eu já te disse, ali na década nos anos 2000, nos anos 2010, a gente teve... O nosso problema não foi o déficit primário. Nos gastos primários do governo, a gente conseguiu ter um superávit. Então, o nosso problema fiscal não é um problema corrente, não é um problema de gastos e não é um problema das despesas obrigatórias que você está falando. Na verdade, é um problema monetário, é um problema dos nossos gastos com juros, que hoje representam 45% do orçamento público. E o modo pelo qual a gente conseguiria combater esse problema fiscal seria abaixando juros, claro, com muitos cuidados macroeconômicos para evitar uma pressão inflacionária. Tá, quais cuidados? Como é que a gente reduz o gasto monetário sem reduzir o gasto fiscal? Ok, por exemplo, hoje a gente tem uma inflação de custos e uma inflação inercial, como já foi falada por outras pessoas aqui. A inflação inercial é aquela que falaram sobre a indexação da economia. Para a gente conseguir combater esses tipos de inflação, não é diminuindo juros. Como eu te disse, o impacto é muito mais baixo do que você está fazendo parecer. Na verdade, para a gente conseguir diminuir essa inflação, seria com outras políticas, por exemplo, substituição de importações, para conseguir manejar em momentos de crise, como foi depois da guerra da Rússia-Ucraniana, que a gente teve uma inflação de custos e a alta dos preços dos fertilizantes globais causou uma inflação muito forte aqui no Brasil, por conta dessa alta de preço. Então, essa inflação de custos não é combatida com você sufocar a demanda agregada da economia. Sim, mas eu não estou falando de inflação. Eu estou falando de gasto público. Eu estou falando de gasto público corrente. Eu já te E como a gente baixa o monetário sem baixar o fiscal. Porque assim, mas nenhum país... Então, você concorda comigo que o nosso problema fiscal é oriundo de despesas monetárias... que é um dos problemas, sem dúvida. Desde 1995, é um dos problemas. Agora, não dá para reduzir o monetário sem reduzir o fiscal. Não existe exemplo no mundo que isso tenha acontecido, que isso tenha dado certo. Veja, a gente já teve essa experiência de tentar reduzir o monetário sem reduzir o fiscal. Foi a política do Tombini. A política do Tombini fracassou. Você afirmou num debate em 2022, acho, na Inteligência LTDA, que a razão da inflação no Brasil era a expansão da base monetária. Certo. Certo. Você ainda acredita nisso? Sim. E o fato do quantitative easing e de vários outros experimentos ao longo no mundo inteiro terem descomprovado essa premissa da teoria da TQM, né? Você não mudou de opinião depois disso? Depois do Japão ter expandido sua base monetária em 548%, do Reino Unido em mais de 1.000%, os Estados Unidos em mais de 800%, inclusive na crise de 2008. É engraçado que quando é para resgatar o mercado financeiro, vocês são a favor... Não, desculpa, vocês não são a favor. Quando é para resgatar o mercado... bom. Pessoal, desculpa. Eu sou contra bailout. Isso é moral hazard, né? Bom, isso gera um incentivo então, perverso. Porque aí o banco assume risco, né, com o nosso dinheiro, aí o banco público vai lá e lasca com o bolso do trabalhador. Quando se expandiu a base monetária em 8 vezes, por que não houve pressão inflacionária, considerando a sua premissa de que a inflação é ocasionada pelo aumento da moeda em circulação? Porque teve crise, não teve investimentos, não teve consumo, né? A economia estava fria. Mas você não concorda com a TQM? A economia estava fria, a inflação naturalmente vai ser baixa. Então você concorda, você discorda da TQM, não, então? Vamos lá. Nunca disse que discordo. Vamos lá. O raciocínio que eu estou desenvolvendo não tem nenhuma contradição com o TQM. Na realidade, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando a economia está fria, quando há risco, as pessoas seguram dinheiro. Quando as pessoas seguram dinheiro, a inflação fica baixa, ainda que imprimam dinheiro. E digo mais, no caso da União Europeia, no caso dos Estados Unidos, quando o estudo foi feito, porque o estudo que você está falando nunca foi feito no Brasil, eles têm capacidade ele tem capacidade de exportar a inflação, no caso dos Estados Unidos. Então, quando o Powell lá liga a impressora, gera muito menos inflação para os Estados Unidos, porque a moeda global é o dólar. Então, nós saímos prejudicados, a Europa sai prejudicada, todo mundo que tem reserva de dólar sai prejudicado. Certo, agora, os Estados Unidos não têm reserva. Os Estados Unidos não têm reserva de real. A Europa não tem reserva. O Japão e o Reino Unido não tem a moeda global. E eles? Vamos lá.
O Japão, ele estava com uma situação de juro negativo, ele estava numa situação Certo. em que o Banco Central estava estatizando a maior parte das empresas, estava segurando os investimentos, então ainda assim, sem geração de riqueza, com impressão de moeda, não tinha inflação no mesmo ano, porque a economia estava segurada pelo próprio governo japonês, a Abenomics, né, que foi Tá bom, sim, sim, do sim. governo do PLD, que governou durante muito tempo e justamente por isso segurou o aumento da inflação. Então, não há nenhuma contradição naquilo que você colocou. Tá bom. E mais uma vez, você não explicou como que a gente resolve o monetário sem resolver o fiscal. Tá bom, tudo certo. Eu só acho que, por exemplo... Pausa. Valeu. É um roubo contra o trabalhador. Eu digo isso porque o FGTS basicamente rende muito menos que a poupança, que é o pior investimento de todos, e ao mesmo tempo financia muitas políticas públicas fracassadas. De E aí? novo. Eu quero começar te fazendo uma pergunta, mas antes só uma contextualização, tá? Você diz que o FGTS é um roubo contra o trabalhador, né? Parte de uma perspectiva moral, né? Não explica muita coisa, e tem um discurso seu antigo na Câmara, onde você criticava aqueles 10% de multa que tinha no FGTS, que era um dinheiro que ia para o Estado, e na sua fala você dizia assim: esses 10% é um dinheiro do trabalhador que está indo para o Estado. E por que o dinheiro do trabalhador tem que ir para o Estado? O que aconteceu na prática? Se extinguiu a multa de 10%, mas o trabalhador não viu um centavo desse dinheiro. Então, no final das contas, a defesa da extinção da multa virou só um benefício para o trabalhador. Então, minha pergunta é, você quer mudar o quê? trabalhador? Não, benefício para o empregador, desculpa. A minha pergunta é, você quer mudar o que no FGTS? Como garantir que essa mudança também não vai onerar só o trabalhador e facilitar só a vida do empregador, diminuindo esse custo, entendeu? Foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, para o Arthur Duval. Eu perguntei, como você vai criar um mecanismo institucional de lei que garanta que quando você excluir ou mudar o benefício, por exemplo, incorporando ele no salário mínimo, que eu imagino que talvez seja o que você defenda, o que vai garantir que pessoas que recebem acima do salário mínimo vão continuar recebendo esse benefício? Só um exemplo rápido para você poder responder bem e entender o que eu estou falando. Imagine que eu trabalho numa empresa, eu mesmo no meu último emprego, eu recebia cerca de R$ 2.600 no meu último emprego, mais os 8% que era depositado do FGTS. Vamos supor que amanhã a gente indexe o FGTS ao salário mínimo. Aí nessa empresa que eu trabalhava ganhando 2.600, eu vou deixar de receber o FGTS, vai aumentar, sei lá, 8% desses 2.600, mas o que garante que os próximos funcionários não vão entrar na empresa para receber 2.500, ganhando menos do que eu ganhava e ainda não recebendo os 8% do FGTS? Vamos lá. Bom, garantias não existem na política, né? Como garantir com certeza que tal coisa vai acontecer, que tal coisa não vai acontecer? Tanto que essa redução de 10% de multa, né, não foi revertida para o trabalhador. Bom, eu não tenho maioria na Câmara, eu não sou presidente da República, então eu não defini qual foi o desenho do que isso aconteceu. Mas, no mínimo, vamos lá se eu consigo fazer você concordar comigo. Eu acho que a gente pode pensar em várias alternativas para o FGTS, mas, no mínimo, garantir que o trabalhador pode ser uma garantia para quando ele for demitido, mas ele escolhe onde aquele dinheiro vai ser investido. Se a gente puder fazer assim, podemos concordar? Porque, a gente tem uma diferença, em 20 anos, o FGTS deu 202% de retorno. A poupança deu mais o dobro, 464%. A Bolsa, investimento de risco, deu 755%. O CDI, que é o investimento seguro, deu 1.724%. Então, assim, no mínimo, permitir que o trabalhador possa escolher o investimento, até porque vários trabalhadores me buscaram quando teve a limitação em relação ao saque aniversário, né? Mesmo porque, na minha avaliação, é o dinheiro dele, mas o governo força o trabalhador a pagar pro governo fazer políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, que o próprio governo admitiu que 56% das casas feitas são defeituosas. Então a gente pode defender que ele continue sendo pago, que ele continue lá pro trabalhador, mas que ele decida onde aquele dinheiro vai ser investido. O que você acha? Eu não concordo com isso porque tem um problema e eu acho que você vai concordar. O FGTS ele é um fundo de garantia que não só garante um colchão para o trabalhador quando ele for demitido, mas ele também funciona como um estabilizador de demanda. Por exemplo, durante a crise do governo Dilma, a gente teve uma explosão dos saques do FGTS. A gente tinha uma média de 50, 60 bi que era sacado antes, e durante a crise do governo Dilma, em 2015 e 2016, isso explodiu para mais de 200 bilhões de saques. Ou seja, 200 bilhões que entraram na economia durante a crise serviram como estabilizador de demanda para que as pessoas continuassem consumindo
assumindo, já que você teve uma explosão do desemprego, ele serviu como um pagador de dívida, então a pessoa conseguia pagar o seu aluguel, conseguia cumprir com as suas despesas financeiras, etc. Por quê? Porque o FGTS ele funciona como um instrumento que é anticíclico. Se a gente pegar o FGTS, deixa eu concluir, se a gente pegar o FGTS e dar a liberdade do trabalhador colocar no mercado de capitais, você vai estar pegando um instrumento anticíclico e aplicando no mercado procíclico, que tende a deteriorar quando você tem uma grande explosão do desemprego durante uma recessão. Então, se durante a crise do governo Dilma a gente tivesse grande parte do FGTS no mercado de capitais, esse mercado de capitais teria deteriorado durante a crise, que foi o que aconteceu, as pessoas teriam perdido esse colchão, porque o FGTS ia deteriorar junto com isso, e a gente ia ter uma explosão, a gente ia ter um travamento daquilo que o Keynes chamava de multiplicador da economia. Por quê? Porque as pessoas não iam receber esse colchão, ou seja, ia ser 200 bi, que ia ser menos durante essa crise, naturalmente a demanda ela ia colapsar, as empresas iam contratar, iam despedir ainda mais do que despediram durante ali, então a gente poderia ter tido um desemprego maior, a gente poderia ter tido uma recessão maior, então a recessão do PIB que foi 7%, poderia ter sido 8%, 9%. Eu só estou te dando a explicação para você entender por que colocar no mercado de capitais não funciona, tá legal? A explicação tá muito longa. Não, tudo bem, Deixa eu falar. Olha, eu acho que não tem nenhuma contradição em relação ao que eu falei e em relação àquilo que você está defendendo. Não necessariamente esse recurso precisa estar investido em bolsa. A gente pode limitar esses investimentos a investimentos seguros, a investimentos que não tem... Ó, caralho, cara, segura mesmo, rapaziada. A investimentos que não tem a volatilidade da Bolsa de Valores. E você diz o seguinte, olha... investido em bolsa tem um risco de ser deteriorado em momentos de crise. E você concorda? No FGTS é a certeza que vai ser deteriorado em momento de crise e em momento de bonança. Claro então que não. Muito melhor para o trabalhador ter investido. Pô, não deixaram eu responder isso, cara. Aí é fogo. Mas foi bom. Meu, tem que brigar com os coleguinhas aí, meu. Na minha terra, levantou bandeira vermelha, resolve na porrada. Opa, esse é novo. E aí, meu? Tudo bem? Beleza? Boa tarde. Tarde. Eu sou professor de História, professor de Educação Física e estudante de Caralho, Administração. De História e Educação Física? Pô. Você começou o argumento sobre o FGTS chamando de políticas públicas fracassadas. Eu quero saber se o investimento em infraestrutura, habitação e saneamento básico é política pública fracassada. Óbvio que existem problemas. Sim, foi fracassado. Os do FGTS foram fracassados. Mas, com o FGTS, mais de 10 milhões de moradias foram construídas desde a existência do FGTS. Sim. Isso daí é um dado do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade defeituosas. Sim, mas mas num país onde nós não temos um saneamento básico decente, onde as pessoas ou seja, o investimento fracassou, onde as pessoas conseguem dar o primeiro passo para a primeira moradia por conta do FGTS, não pode chamar de política pública fracassada. Não, desculpa, uma política pública em que mais da metade das casas são defeituosas é uma política pública fracassada. Se você não concordar comigo nisso aí, é papo de maluco. O juro do Minha Casa Minha Vida é subsidiado com o dinheiro do FGTS. Sim, e a casa construída está defeituosa. Dá para ser subsidiado pelo Tesouro, que é o que o mundo desenvolvido faz, que é o que nossos pares em desenvolvimento fazem. Não existe nenhum modelo paralelo ao FGTS no mundo. O que existe é poupança compulsória para seguro-desemprego e previdência, né? Nos moldes que a gente tem, você me desculpa, eu vou te falar uma coisa de experiência pessoal. Toda vez que a gente tenta mexer no FGTS, nunca nenhum sindicato e nunca nenhum trabalhador bate na porta do meu gabinete. Quem bate na porta do meu gabinete é a construção civil. O FGTS se mantém do jeito que está contra o trabalhador. A construção civil que mais gera emprego nesse país. É um dos maiores setores que geram emprego nesse país. Tudo bem, filho, mas aí em todo lugar a construção civil gera muito emprego. O que eu estou falando é que existe um defeito fundamental no FGTS para subsidiar empresários que estão entregando casas defeituosas e que não estão entregando saneamento para a população. Olha quanto tempo existe o FGTS. Tem aqui, ó, eu até trouxe esse dado. Tem 82 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Então, assim, o financiamento via FGTS não está funcionando. Não tem o saneamento básico porque existe o FGTS? Ou já não teria, mesmo sem existir o FGTS? Essa é a questão. Não, outra coisa, o FGTS também é usado em momentos de crise, como, por exemplo, a pandemia que nós tivemos, as enchentes do Rio Grande do Sul. Ou isso daí também é política pública fracassada? Não, o trabalhador poderia sacar mais se não fosse nesse modelo de FGTS. Porque ele não rende nada. Ele rende menos que a poupança. Se o dinheiro estivesse na poupança, o trabalhador, em momento de crise, receberia mais o quádruplo. O STF decidiu recentemente que deve render pelo menos o IPCA.
E a gente, o IPCA não é nada, é só inflação. E a gente pode discutir a questão do rendimento. Eu não sou contra discutir a questão do rendimento. A grande questão é, o FGTS surgiu em 1966, esse ano aqui vai fazer 50 anos que existe o FGTS, e acabei me confundindo aqui. E... Calma aí, mano. E aí, acabou? Não. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos uma estabilidade de emprego após 10 anos de trabalho. Pausa. Foi. Cara. Acontece com os melhores. E aí, Kim? E aí? De novo. Bom? Primeiro ponto, tá? Peguei algo aqui que é mentira, né? Infelizmente, vou ter que explorar. Você falou que se vai ser um roubo porque o patrão ele vai chegar lá e vai incidir o valor. Ele vai tirar o valor do trabalhador, então ele vai tirar esse valor do FGTS, dessa porcentagem que ele teria de pagar esse encargo. Só que isso é mentira. Não, mas não entendi. Quem vai tirar do quê? Pra onde? Não, é que você falou o seguinte, se o trabalhador é empregado, aí tem esses 8% do FGTS. Certo. O patrão vai chegar lá, vai diminuir o salário dele e ele vai ser roubado. Essa é a sua tese. Certo. Isso é mentira. Hoje, os sindicatos é tabelado. Hoje, por exemplo, um garçom, um porteiro, ele tem um valor, um piso lá estabelecido pelo sindicato. Independente se o trabalhador é empregado ou não, ele vai ter que pagar aquele valor que foi imposto ali pelo sindicato. Então, isso não existe. Segundo ponto, do mercado de bens de capital. Eu vou fazer duas premissas, aí eu passo a bola para você. Mas o mercado de capital, primeiro, colocar no tesouro é meio complicado, ou, na verdade, não no tesouro, isso daí eu vou explorar depois. Mas, colocar o trabalho para colocar isso, o dinheiro no investimento, no CDI, é meio complicado porque o FGTS é um valor indenizatório, que todos os países do mundo têm. É um valor onde ele vai ser uma proteção quando o trabalhador sair. E se a gente deve revisar no investimento ou não, é um debate, mas não significa que é roubo. E o terceiro ponto, tem vários países que usam sim uma porcentagem na folha, imposto na folha, e inclusive não só na folha. Na hora que vai empregar, por exemplo, na Alemanha, né, o valor sai ali do empregador também, para financiar a saúde, por exemplo, 2,5% na Alemanha. Então, financia uma política pública da saúde. Tem também a França e tem a China também, que tem esses dois modelos. Então, já são duas perspectivas que desmente o que você falou. E é isso. Passo a bola para você. Tá, vamos lá. Você falou que todos os países do mundo têm FGTS, assim? Não, isso é mentira. Você falou. Não, eu falei que eles usam uma porcentagem para fazer política pública. É diferente. Você falou todos os países do mundo têm. Não. Antes de você falar o que você falou, que os países usam você disse valor que para todos os política países pública. do mundo têm. Não, eu falei que ele usa para política pública. Todos os países vai voltar e as pessoas vão ver isso. Então, vamos lá, então. Então, vamos partir da sua nova... Tá, é verdade, a pessoa vai voltar e vai ver que estou certo. Vamos lá. Todos os países do mundo tiram dinheiro da folha para mandar para política pública? Não, alguns países usam. Você falou que nenhum. Você falou que nenhum, mas a maioria usa sim. Tá. Alemanha, França, Itália. Negativo. A China não. A China é o que mais usa. É o país que usa para financiar a saúde, para financiar a previdência também. Você sabia que a China faz isso? Não é na folha sobre faturamento da empresa. Esse financiamento de política pública desse país. Itália, na folha Alemanha. Na folha do, não é na folha do empregador. Na folha do empregador do valor bruto. É isso que eu tô falando. Tá errado. Não é na folha no faturamento. E outra coisa. Totalmente equivocado. E outra coisa. Sobre tabelamento de sindicato, você realmente acha que uma decisão de um sindicato faz com que um empregador vá lá, tenha que pagar algo a mais para o funcionário, e isso vai fazer com que ele tire aquilo do seu lucro, e isso vai fazer com que ele tire aquilo do seu fluxo de caixa. Veja lá. Vamos lá. Vai ser inconstitucional. Vamos né? lá. É proibido, né? Não é proibido, porque a gente tem 40 milhões de pessoas na informalidade. Então vocês partem da falsa premissa, de que direito formal é direito de fato, e não é. Tanto, e outro ponto, você falou, o sindicato tem uma tabela. Mais de 80% dos trabalhadores brasileiros não são sindicalizados, então não tem essa tabela. E outra coisa, essa tabela não é universal, né? Essa tabela, ela com base em convenções coletivas. Tem sindicatos que tem sindicatos que não tem. Então, assim, essa premissa universal não existe. E ainda que existisse, a imposição de algo formal não significa que, no fato, o empregador vai ter a bondade de pagar mais sem abater nada do empregado. Perfeito. Vamos lá. O seguinte, a questão do FGTS, a maioria sim, a maioria tem a questão do sindicato. Óbvio, a gente tem que aumentar a participação sindical. E a maioria tem questão do sindicato? Não, a maioria do que tem a questão do FGTS, que recolhe na folha, as pessoas, o que é recolhido da folha são pessoas que têm o tabelamento do sindicato, são as pessoas que recebem um salário mínimo. Esse é o ponto. A maioria de quem recebe FGTS... A maioria da população não, mas as pessoas que estão empregadas, o que vai incidir na folha é sobre a questão, o que o patrão vai pagar, o que
foi tabelado do sindicato. Não, mas a maior parte dos empregos formais não estão sob convenções coletivas. Não, aí nesse ponto sim. Tá, nesse mas então ponto, a sua formação tá errada. Só que não é. Porque, ó, olha o ponto. O sindicato é o seguinte, mesmo que não tenha a representação, pausa. Você tá partindo da premissa marginalista. Valeu. Esse também é novo. E aí? E aí, Kim? Beleza? Eu sou o Gabriel Amorim, eu sou advogado recém-formado em Direito na USP, estou na Juventude Trabalhista e estou começando a produzir uns conteúdos na internet. Kim, algumas questões você ainda não conseguiu responder. Bora, doutor. A primeira delas é que você está o tempo inteiro questionando a questão dos valores do FGTS. Exato. Mas a gente tem que considerar que 40% deles vem de indenização. Então hoje a gente tem um sistema que vai te garantir pelo menos a inflação, ou seja, pelo menos como se você tivesse pego esse dinheiro e não gastado em nada, e ainda te render 40%. Eu acho que é algo que rende mais do que as poupanças. Segunda questão que você falou. Você disse que modelos de FGTS não existem em lugar nenhum do mundo. Realmente, dá para concordar com você. Dificilmente um desenho específico brasileiro vai ter uma réplica exatamente igual. Mas você utilizar valores de fundos públicos para investimento é algo não só muito comum, mas que vocês defendem no livro amarelo. E outra coisa, você questiona que Minha Casa Minha Vida, metade das casas não foram construídas direito ou coisa do tipo. Tudo bem, a gente pode então discutir reformas, mas o fundo em si servindo como investimento para saúde, saneamento, infraestrutura urbana não me parece uma coisa ruim. Passo a bola para você. Parece, porque veja, nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, políticas públicas de infraestrutura, de habitação, de saneamento básico, todas são financiadas pelo orçamento único. O Brasil que tem essa loucura de ter 1 milhão de fundos em que não tem a transparência que tem o orçamento geral da União, não tem a mesma fiscalização que tem o orçamento geral da União. Então, só o fato de estar sob este modelo de fundo permite que tenha mais fraude, permite que tenha mais má execução, segundo a Controladoria Geral da União, segundo o Tribunal de Contas da União, justamente pela falta de transparência, como existem em milhares e milhares de outros fundos. Então, o modelo de fundo nesses modos do FGTS implica nessas políticas públicas ruins porque é menos transparente. E o outro ponto, sobre rendimento, ter uma multa de 40% no final não significa que existe um rendimento de 40%. Acho que você confundiu as bolas aí. Se ele recebe 40% no final, isso não significa que o dinheiro que está lá parado dele está rendendo 40%. Não, mas é um valor que ele vai receber. Um valor a mais que isso, mas você falou que Não, negativo. O rendimento, veja, jeito que eu falei, pode falar. Não é nem a tecnicidade. Esses 40% que ele sacaria no final seriam mais porque o dinheiro dele teria rendido mais. Não, tá bom. Eu quero falar sobre a outra questão que você trouxe. Certo. Você disse dos fundos. De novo, você não me respondeu o fato de que vocês prevêem no livro amarelo um fundo para investimento. Se você acha que é tão pouco transparente, tão pouco eficiente... Não, mas aí é um fundo único soberano. É muito diferente de ter a quantidade de fundos que a gente tem. Outra questão. Desculpa, quais foram os seus argumentos sobre os fundos? Esqueci. Há pouco transparente. Segundo o CGU, o TCU é pouco transparente. Está sujeito à fiscalização do TCU. Sim, o próprio TCU disse que é pouco transparente. Tá certo, a gente pode debater mecanismos para melhorar. Mas aí o terceiro ponto, que é o principal. Você acabou de falar que o orçamento público vai colapsar. Você quer trazer esses investimentos para o orçamento? Eu não estou conseguindo entender você. Sim, porque veja só. A gente vai ter margem no orçamento público, se a gente aprovar a minha PEC, para fazer investimentos, sem necessidade do FGTS. A gente está falando de 1 trilhão... Enquanto não aprova a sua PEC, você é contra levar para o orçamento. A gente está falando... Não, negativo, porque a gente consegue... Está colapsando. Veja só, não vai ter investimento para nada. Né? Então, mas você vai botar os do FGTS? Não vai ter investimento para nada. Você acha que vai acontecer o quê com o dinheiro do FGTS? Você não está conseguindo responder minha questão. Claro que eu tô. Você acha que vai acontecer o quê com o dinheiro do FGTS se mais de 100% das despesas forem obrigatórias? O que vai acontecer? O governo vai passar a mão no direito do FGTS. Exatamente o que trouxeram para você também não soube responder. O quê? O que garante que uma vez que você acabe com o FGTS, esse salário vai migrar diretamente para o trabalhador? Nada, nunca garante nada na política. Exatamente. Nenhuma lei garante. Então você vai acabar com o FGTS, provavelmente vai meter no bolso. A perspectiva de que uma lei garante alguma coisa é a perspectiva da esquerda. Foi legal aqui. Valeu. Olá, Kim. Me chamo Andressa, eu sou coordenadora da Juventude Nacionalista Brasileira. E, bom, eu achei muito curioso a escolha lexical da palavra roubo, porque a primeira vez que eu vejo o roubo que aumenta o patrimônio do trabalhador e não diminui, sendo que o roubo, ele, em tese, no direito penal, ele diminui, ele é subtrair coisa alheia. Sim, mas está subtraído do trabalhador. A partir do momento que ele rende menos que a poupança,
É o governo, né, obrigando o trabalhador a tirar do dinheiro dele, para o governo financiar políticas públicas fracassadas, o trabalhador, muitas vezes, ou ter acesso a essas políticas públicas de péssima qualidade, como uma moradia defeituosa, e ao mesmo tempo que ele não tem todo o dinheiro que ele poderia ter se tivesse um investimento muito simples, que é a poupança, por exemplo. Então, isso é um roubo, porque ele está perdendo dinheiro, porque aquele dinheiro está sendo mal aplicado. Reforçando essa questão, a palavra não faz o menor sentido. Como o colega aqui falou, o STF, né, na DI, 5.090, falou que agora não tem esse problema mais da inflação. Sim, mas não falei de inflação, falei de poupança. Não, então, assim, inclusive, agora foi 2024, realmente não faz... E você falou também da política pública ser fracassada, eu me estranho também. Ai, que a casa tá defeituosa. A casa defeituosa a gente arruma. Quem é trabalhador sabe a dificuldade de você ter uma casa assim, própria. o governo tira o dinheiro seu, ele te entrega uma casa porcaria, e aí você vai lá e arruma. Você pode arrumar. É obrigação do trabalhador arrumar uma casa de má qualidade que foi entregue pra ele com o dinheiro dele. A pessoa que é trabalhadora sabe a importância de você ter ali uma casa própria. Sim, mas não tô dizendo pra ele não ter, eu tô falando pra ele ter uma decente. Tudo bem, arruma a casa, melhor que não ter. Não, mas que arruma a casa, minha filha. O cara ainda tem que ser pedreiro. O cara ainda tem que ser... Exato, tem que construir certo, é o que eu tô falando. Não é o que ela tá falando. Mas assim, ainda assim, é uma escolha pouco estratégica você escolher o FGTS. Em primeiro lugar, que ele foi criado por um economista liberal. Então, assim, tantos direitos trabalhistas que você podia atacar, você vai atacar justamente sei lá, o FGTS. O BNDES foi criado por um economista liberal, depois ele se arrependeu. Eu gostaria que você não atacasse nenhum direito trabalhista. E outra coisa. Mas justamente o FGTS, eu acho que não é uma E outra coisa, não é porque um liberal fez que eu concordo. E outra coisa, a pessoa pode se auto-intitular liberal e eu discordar. E outra coisa, o liberalismo que eu defendo pode ser diferente do dele. Então, assim, esse argumento assim, não se sustenta de nenhuma maneira. Mas eu quero voltar num ponto que eu achei o mais absurdo. Você falar que o governo entrega uma casa defeituosa e o trabalhador vira pedreiro. Além da função que ele exerce, ele ainda tem que ser pedreiro para cuidar da própria casa. Pausa. Ficar na rua? A minha terceira afirmação é: unicidade e contribuição sindical precisam acabar. Basicamente porque unicidade, sim, você não tem paralelo em outros países, justamente porque o trabalhador precisa se sentir representado por diferentes sindicatos no mesmo território. E da contribuição, enfim, a gente conseguiu acabar com a obrigatória por lei, mas muitos sindicatos se aproveitam das assembleias para impor via convenções coletivas. Bom? Certinho. Tudo certo. Boa tarde. Sou Pedro Ribeiro, sou professor de filosofia e sou presidente da Comunhão Popular, um movimento político trabalhista de inspiração cristã. Eu queria basicamente apontar 3 problemas no seu discurso sobre questão sindical, Kim. Eu vou dividir em 3 partes. Então, se você quiser responder uma a uma, pode ficar bem à vontade. Boa. A primeira coisa é a seguinte: você tem uma grave incompreensão da questão sindical na história brasileira. Durante vários anos, você e o seu movimento propagaram a mentira de que a legislação brasileira sobre questões trabalhistas foi baseada no fascismo italiano. Isso é simplesmente uma lenda. A Carta del Lavoro do Mussolini é um panfleto, um manifesto político com 30 itens. A CLT é um compêndio de leis com mais de 900 itens. Simplesmente não existe paralelo entre uma coisa e a outra. A verdadeira base da legislação trabalhista brasileira é a doutrina social da Igreja. É isso aqui. Carta encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, em 1891. O que mostra isso são fatos históricos. Por exemplo, o ministro Arnaldo Susequinde, que fez parte da comissão que elaborou a CLT, em sucessivos depoimentos, disse que as 3 bases fundamentais da CLT são a Rerum Novarum, as convenções da OIT e os anais do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, um Congresso Brasileiro de Direito Social criado pelo professor Cesarino Júnior, primeiro professor de Direito do Trabalho da história do Brasil, que é o fundador do Partido Democrata Cristão. Então, vocês estigmatizam a legislação trabalhista brasileira associando a fascismo, quando na verdade o que vocês estão se opondo é a doutrina social da Igreja, que não tem nada a ver com fascismo. Primeiro, a estatização, o modelo de controle do Estado e de quase uma simbiose do Estado com os sindicatos vem do fascismo. E isso também foi implementado no governo de Getúlio Vargas. Outra coisa, nem Papa nem OIT defenderam jamais unicidade sindical. Tanto que não existe paralelo em outros países do monopólio de um sindicato no mesmo território.
Vamos lá. Unicidade sindical é uma coisa, legislação trabalhista é outra. Unicidade sindical é um aspecto da legislação trabalhista brasileira. Você poderia, ao longo desses anos todos, por exemplo, ter sido preciso e ter dito, olha, a unicidade sindical talvez tenha alguma influência do fascismo italiano, mas vocês decidiram taxar a CLT como baseada no fascismo italiano. Isso, repito, é ignorância histórica. É só ler os anais da criação da CLT. É simplesmente reproduzir senso comum e não saber do que está falando. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a contribuição. Bom, como você disse, a contribuição, conhecida popularmente como imposto sindical, acabou há 8 anos. Por outro lado, as contribuições que são estabelecidas por convenções coletivas de trabalho, aí novamente você não está bem informado, porque as decisões da jurisprudência do TST são que essas contribuições estabelecidas por convenção coletiva de trabalho não são obrigatórias, porque qualquer trabalhador pode simplesmente se recusar a pagar, mesmo sendo estabelecida em convenção coletiva de trabalho. É só você verificar no site do TST ou em matérias da Justiça do Trabalho referentes a esse tema. Então, a contribuição continua sendo opcional. Tá, vamos lá. Sobre convenções, você falou da jurisprudência do TST. Você está correto em relação à jurisprudência do TST. Problema, tribunais regionais do trabalho não seguem a jurisprudência do TST. Esse é um dos principais problemas da justiça trabalhista, que é o tema do próximo debate. Então, ainda assim, você tem, na primeira instância, então, é o caos, é o apocalipse. Cada um decide da própria cabeça, a legislação não é seguida, a jurisprudência não é seguida, né? E outro ponto, o TST também, por sua vez, não segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, o grosso das decisões que a gente tem nos TRTs reforça as convenções e a obrigatoriedade do trabalhador contribuir. Até você conseguir um recurso de revista no TST, a maior parte não consegue. E eu digo o seguinte, 62% das decisões dos TRTs que são questionadas no TST são reformadas, porque não segue a jurisprudência. Agora, para você recorrer para o TST, você precisa ter dinheiro, né? E os trabalhadores não têm esse dinheiro. Vale mais a pena você pagar, né, a contribuição que você está sendo obrigado pela segunda instância do que você ter dinheiro para recorrer para a instância superior. Mas percebe que novamente a gente tem um problema aqui de formulação e uma tentativa de clickbait? Então, assim, não é a unicidade sindical, talvez tenha uma relação com o fascismo, é a CLT veio do fascismo. Aqui, novamente, não é a contribuição sindical tem que acabar, não é a organização do sistema judiciário brasileiro tem que ser mais uniforme, a gente tem que estabelecer regras e parâmetros mais unificados para a contribuição. Propõe uma PEC como deputado que estabeleça com mais clareza que o trabalhador pode não pagar se ele não quiser. Por que você fala contra a contribuição sindical e não reclama de um problema concreto do judiciário? Uma tentativa muito grande de criar slogan e não debater a materialidade dos problemas. Não é. O que eu estou te falando é o que acontece na realidade. Eu sou trabalhador. É decisão da segunda instância. Então, tudo assim, bem. Então reclama com o judiciário, não é? Mas eu reclamo com o judiciário. Eu reclamo com o judiciário. PEC sobre isso? Não, PEC não tem porque não é tema constitucional. Qual o seu projeto de lei sobre... O projeto de lei é basicamente não obrigar o trabalhador, né, e fechar completamente a legislação para que, mais uma vez, eu não consigo impedir, né, o TRT de dar decisões esdrúxulas. O que eu consigo fazer é fechar a legislação para a margem de interpretação o mínimo possível para garantir esse direito para o trabalhador. Mas esse trabalho foi feito e, mais uma vez, falar de realidade e tal. Eu estou falando de realidade. O que você está falando é de uma jurisprudência que não é seguida. Quem não está falando de realidade é você. Não, a sua primeira afirmação foi admitir que as decisões do TST seguidamente dos tribunais superiores são essas. Se a gente tem instâncias inferiores não cumprindo a decisão de instâncias superiores, isso não é falta de jurisprudência. Isso é falta de cumprimento de jurisprudência, em que você poderia acionar diferentes instâncias. Mas eu nunca disse que tem falta de jurisprudência. Então pronto. Então o que eu estou dizendo é, não faz sentido chamar essa contribuição de obrigatória se a jurisprudência oficial do TST... Veja, o problema é o seguinte, use a linguagem correta. Se o problema é que não se cumpre a jurisprudência, então não é compulsória. É uma jurisprudência não cumprida. Só que para você é mais conveniente politicamente chamar de compulsória. É compulsório. Veja, se a maioria das decisões em casos concretos determinam que é compulsório, na prática é compulsório. Então, assim, eu não estou dizendo que eu não estou debatendo a realidade, que a jurisprudência do TST não é essa. Eu admiti que a jurisprudência do TST não é essa. Eu trouxe um dado que eu acho que você provavelmente não sabia, que os TRTs não cumprem isso na prática, descumprem a jurisprudência e dizendo que, de fato, para o trabalhador na ponta, a maioria esmagadora das contribuições estabelecidas em convenções coletivas são obrigatórias. Então, a sua incompreensão desse problema vai ficar mais claro quando a gente falar de unicidade sindical, porque aí realmente vai ficar bem claro que você não está compreendendo algumas coisas. Existem algumas contradições assim gritantes na sua visão sobre unicidade sindical. Em primeiro lugar, você em vários discursos no Congresso Nacional reclama que o Brasil é o país com mais sindicatos no mundo. Bom, se for implementado um sistema de pluralismo sindical, é uma questão simples. O número de sindicatos vai aumentar.
Vão aumentar os sindicatos. Então, para você, é um problema ter muitos sindicatos no Brasil. Então, vamos acabar com a unicidade sindical, que vai aumentar o número de sindicatos. Bom, a matemática, aparentemente, está um pouco complicada. Calma, que eu não terminei. Em segundo lugar, você vai defender no próximo ponto o fim da justiça do trabalho. Ou seja, você quer que o Estado intervenha menos nas relações de trabalho. Só que se eu crio pluralismo sindical, eu dificulto o processo de negociações coletivas. Imagine uma empresa, por exemplo, tendo que fazer acordos de dissídio, que na prática é o que mais impacta na vida do trabalhador em questão sindical. Ele tendo que fazer acordos de dissídio com vários sindicatos diferentes. Vai ser muito mais complicado para a empresa fazer isso. Se o processo fica mais complicado e mais burocrático, eu preciso de mais intervenção do Estado para resolver o problema. Então você quer menos intervenção do Estado, enfraquecendo os sindicatos, que são um anteparo para que o Estado intervenha menos. Se eu tenho mais contratos coletivos, eu tenho menos necessidade de mediação da justiça do trabalho. E o terceiro e último ponto... Calma, você falou que eu poderia responder ponto a ponto. Tudo bem, não, mas é sobre unicidade. Então, vou responder é só o terceiro sobre unicidade. Deixa eu responder o segundo. Tudo bem. Aí você fala o terceiro. Bom, primeiro ponto é o seguinte. A própria unicidade é uma intervenção do Estado, é uma intervenção indevida, né? Porque é uma imposição que não existe em outros países. E veja só, os países que não têm unicidade, né, você tem menos confusão jurídica, você tem... E veja, se fosse ruim para as empresas, os empresários não defenderiam o fim da unicidade sindical como defendem dentro do Congresso Nacional. Então não faz sentido dizer que vai ter mais... o fim da unicidade sindical. Que vai ter mais intervenção. Qual é a relação entre uma coisa e outra? vai ter mais intervenção. Não, que você falou que seria ruim para os empresários. E eu estou dizendo que não. Porque você falou, vai ficar mais burocrático, vai ficar mais confuso. As pessoas sempre defendem os melhores interesses para elas, então todos os eleitores sempre escolhem o melhor candidato, todas as pessoas sempre escolhem as melhores opções amorosas. Pessoas podem tomar decisões contra os seus interesses, é um fato básico da vida humana. Você duvida que o empresário esteja preocupado com o próprio bolso e que, portanto, tome a decisão que vai lhe custar menos? Aí você me desculpa, é uma questão muito simples de se identificar. Eu não duvido da preocupação com o bolso do empresário, da sua capacidade de calcular o próprio prejuízo, mesmo porque é ele que está vendo o balanço da sua empresa todos os meses. Então, assim, eu nunca afirmei, está batendo num espantalho, que as pessoas sempre tomam as melhores decisões para si próprias. Eu estou falando que eu acredito que o empresário tem uma preocupação com o seu bolso suficiente para fazer cálculo e saber que o fim da unicidade é bom para ele. O terceiro ponto... Valeu. Oiê, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, meu nome é Giovana Viegas, sou estudante de Direito, sou da Juventude Trabalhista. E a respeito do seu tema, é curioso como você apontou que a OIT não recomenda, né, a unicidade sindical, mas a pergunta é, desde quando o MBL ou o Partido Missão se importam com o direito internacional público quando você propõe um plebiscito para mudar de Constituição para instituir o direito penal do inimigo, que contraria justamente o Pacto São José da Costa Rica, né? Então, assim, quando vocês passaram a se importar com o direito internacional público? Não, vamos lá. Só estou dizendo que do ponto de vista até dos trabalhadores, até de quem está do lado de vocês, que é a maior parte das convenções da OIT, eu vejo os trabalhistas defendendo nas convenções em Genebra, até da perspectiva de vocês, a defesa do fim da unicidade sindical. Então eu não entendo por que vocês estão defendendo isso. Não, mas importante para vocês. Eu não estou dizendo que eu defendo todas as decisões do direito internacional público, que eu estou alinhado com tudo da OIT, que eu estou alinhado com tudo da ONU. É porque ele disse, né, na fala dele, de que foi baseado, as leis trabalhistas brasileiras foram baseadas na OIT, foram baseadas, né, no Papa, e eu estou dizendo que nenhum desses dois defenderam unicidade sindical. Mas é importante falar isso justamente porque a OIT ela vai fazer um papel recomendativo. Nenhum país é obrigado, até porque a gente tem que respeitar a soberania do país. Nós respeitamos, inclusive, essa Convenção 87 que você citou em relação à unicidade sindical. Convenções da OIT não são consultivas. Eu, sim, eu já negociei na OIT. Eu estava na OIT ano passado. Os Estados Unidos... Quem se compromete é obrigado a cumprir. Os Estados Unidos... quem se compromete, mas o Brasil não se comprometeu. Ele não ratificou a Convenção 87, que é sobre sindicato, que é sobre a unidade sindical, no caso. Sim, mas você falou que é consultivo. Não, eu falei que é recomendativo. Sim, que ele faz recomendações. Não é recomendativo. A gente não é obrigado a seguir se a gente não ratificou dentro do nosso direito óbvio, interno. Mas você disse... E é isso, a gente escolheu não ratificar, justamente. Então, você está contrariando, cara, o direito internacional. Você precisa estudar um pouquinho mais em relação a isso. Não, mas negativo, assim, você que precisa, porque você falou que é recomendativo e não é. Bom, a gente vai voltar e tal. Inclusive, o próprio Estados Unidos, que adota a pluralidade, não ratificou a Convenção 87, que trata sobre a pluralidade. E desde quando, para você acabar com a unicidade, você precisa
cumprir uma recomendação da OIT, eu nunca disse isso. Não, mas você não precisa. A questão é que não tem essa imposição. Então a questão, Mas eu tudo nunca começou, disse que você tem tá imposição. fugindo. Eu Porque nunca disse que tem mas imposição. Kim, eu só queria entender se é importante então o direito internacional, porque nas suas próprias decisões você contraria o direito internacional. Então, Sim, e eu disse que sim, na maioria das vezes eu contraria o direito internacional, e o que eu trouxe de perspectiva é que ele disse que foi baseado na OIT. E eu falei, a OIT não defende unicidade sindical. Foi isso, bem. ponto. Tudo bem, agora eu nunca eu quero fiz a passar pra defesa. outro ponto que você errou. Calma. Tá Eu bom. nunca fiz a defesa, né, de que a gente tinha que adotar a maioria das posições do direito internacional público, nunca disse isso. Eu nunca disse que a unicidade Mas você sindical, né, ela depende de você topar de uma recomendação da OIT. Então, assim, você tá batendo espantalho atrás de espantalho. Não é espantalho. É importante também porque a partir do momento que a gente tem a Constituição de 88, tudo aquilo que vem antes, né, no ordenamento jurídico, passou por um processo de revalidação. Então, não existe absolutamente nada. Não, nem tudo. Não existe só aquilo que é objeto da DPF é revalidado. Não existe nada. A Aí- DPF, inclusive, aí tá você precisa equivocada. dar uma olhada- A DPF aí só, você a precisa dar uma DPF só, olhada no direito constitucional. a DPF só reconhece a inconstitucionalidade de coisas que são a partir da Constituição de 88. Você errou. Não, o contrário. Tudo que é, veja só, ADI é para aquilo que veio depois da Constituição de 88. Correto. Você falou em revalidação. Revalidação, a análise jurídica da revalidação no judiciário, ela é feita pela DPF, que é subsidiária, porque não há declaração de constitucionalidade de lei anterior à Constituição de 88. A não recepção. Então, não há... Mas foi recepcionado. O Constituinte de 88 não democrático. houve nenhuma revalidação de todas as leis. O Constituinte... Da como CLT você houve? disse. Da CLT houve? Como você Da disse. CLT houve? Ou não? Sim. Então pronto. Então reconheceu que a unicidade sindical ela está de acordo com o Estado Democrático de Direito. Mas eu nunca disse o contrário. falando. Eu nunca falei que unicidade é coisa de ditadura. Tá. Enfim. Então, mais uma vez, eu você tá quero- batendo espantalho. Não, mas eu quero passar para outro ponto. Você Passa. falou em relação ao STF, né? Porque a unicidade sindical, a gente já sabe, então, que desde a reforma trabalhista e tal, passou a ser facultativa, mas você entendeu que existem aqui algumas Pausa. decisões que não são... tudo bem. Valeu. Obrigada. Obrigado. Justiça do trabalho precisa acabar. Precisa acabar porque é lenta, porque é cara, porque o paralelo em países em que a justiça funciona mais rapidamente, mais beneficamente para o trabalhador, ela não existe, e justamente por isso que eu defendo o seu fim, além das decisões bizarras que a gente tem na justiça do trabalho. Fala, meu compadre. Fala de novo. Kim, de todas as pautas que você veio hoje, pra mim essa é a mais deslocada. Beleza. Você fala que a justiça do trabalho é muito cara, mas você deve saber que a maior parte dos gastos é com pessoal, Isso. pessoal com estabilidade, que você não pode demitir, então você continuaria pagando. Outra coisa, aí rapidinho, você defende que eles vão pra justiça federal, pra justiça comum? Justiça comum. Justiça comum, sobrecarregar mais ainda esse sistema, Mas colocar você acabou um de falar tipo que de vai ter o servidor processo... que os servidores vão falar, que eu não posso demitir. Ah, Você então acabou calma de aí, é só admitir. você mudar o nome. Você vai manter os mesmos servidores e Não, tudo não é mais, só mudar vai o chamar nome, de você justiça vai comum a partir de agora. redistribuir as varas. Me conta aí como que seria. Bom, vai pra justiça comum. Tá Não certo? necessariamente o juiz... Que tem um procedimento diferente do procedimento do trabalho. Não, mas tudo bem. Até aí, a justiça comum julga vários procedimentos diferentes para vários casos diferentes, e isso não significa que Não, mas o eu tô rito... debatendo isso- eficiência. isso não- Por que você isso- vai transferir isso- para isso juízes não- que não estão acostumados a lidar com isso? Isso não significa que o rito vai ser diferente. A lei trabalhista vai continuar a mesma, né? Eu estou defendendo a extinção da justiça do trabalho para passar para a justiça comum. Totalmente, né? E aí mas- eu vou te colocar o seguinte. Vai lá. Do início da fase de conhecimento até a execução, segundo o TST, demora 3 anos. 3 anos é muito tempo para um trabalhador receber o seu direito, né? Outro ponto. A Justiça do Trabalho tem decisões bizarras, eu já falei aqui, que ela não segue a própria jurisprudência. Eu vou trazer 3 exemplos aqui para você, que para mim são muito emblemáticos. Ah, traz um, vai. O Preciso primeiro. falar também. Não, calma. Vocês também. Vocês ficam dando palestra aqui, é minha vez de dar uma Que palestra. isso, falei pouquinho. Ó, porteiro ladrão, né? Ele foi pego nas câmeras roubando, vários moradores Que evidência reconheceram. anedótica, é isso o melhor que você vai trazer pra aí cá. não é anedótico. Se você quiser, eu trago dados de que as decisões são tão bizarras. Sabe eu o já dado? O trouxe que esse tá dado. no relatório do CNJ? Mais de Qual que tem 60 maior taxa de mais congestionamento? de A justiça comum ou a 60 justiça do trabalho? Vamos Responde lá, minha dados. pergunta. Mais de 62... Você não vai responder minha A pergunta? justiça comum resolve mais rápido que a do trabalho. Não resolve. Mais Agora você de- vai tomar no Vamos lá, fact-check. não, pequenas causas Vai é resolvido. sim. Pequenas causas A justiça do resolve trabalho mais é feito rápido que a pra ser mais justiça do célere trabalho. Justamente porque é crédito alimentar. Pequenas Você causas tá resolve desinformado. mais rápido do que a justiça do trabalho. Né? Nas pequenas Ah, no causas, juiz- no JEC chega você de tá falando? chega de 1 a 2 anos. E os Na outros justiça casos? do trabalho é 3. E nos Mas outros a casos? maioria esmagadora dos casos da justiça do trabalho entraria no juizado especial por causa do seu valor. Então Então aqui- seria mais rápido. Mas deixa eu dar só um exemplo, então, que Tá você bom, não vai deixou, lá do pra porteiro próxima ladrão. anedota. Ele foi pego, não é anedota, 62% dos casos Não são é anedota. 62% dos casos
que são Não tem a ver questionados com os casinhos e que você tá vão, falando. e vão para o TST, são justamente porque não segue a jurisprudência e não segue a lei. Então vamos lá, não é anedota. O cara foi pego nas câmeras roubando. O TRT, a segunda instância, estipulou que ele tinha que ser indenizado em R$50 mil. E ele foi pego roubando. Essa não é uma decisão. Maior parte das decisões de justiça do trabalho não segue a própria jurisprudência. São do porteiro ladrão. Hã? São do porteiro ladrão, a maior Não, parte das decisões. Não são do porteiro ladrão. Estou dizendo que não cumpre a própria jurisprudência e não cumpre a lei. E por não cumprir a lei, tem decisões bizarras como essa. Kim, de novo, outras coisas que eu não tô entendendo a praticidade da sua proposta. E eu confesso que eu fui até procurar e eu não vi praticamente ninguém defendendo algo análogo, o que me demonstra que ela é realmente deslocada. Tá. Você vai passar a chamar de justiça comum, você vai mandar um monte de processo de trabalho que tem ritos completamente diferentes para esses juízes comuns que já estão sobrecarregados, que de acordo com o CNJ tem maior taxa de congestionamento, e é isso. Você fala que a justiça do trabalho é ideológica, que ela não segue a lei, etc. Você sabe que a taxa de acordos que ela tem é mais de 40%, né? Pra mim, não me parece muito coerente com uma justiça ideológica, ineficiente, que nem você pinta. Não, mas quem disse que o teor dos acordos não é ideológico, né? Que o teor dos acordos, você tem várias teses... Você não é inclusive, liberal? Você não é a favor você- que as partes cheguem num acordo? Mas vamos lá, muitas vezes os acordos são impostos pela justiça nas condições que a justiça coloca. Eles são mediados pelo juiz do trabalho. E o juiz do trabalho impõe, olha, se o empregador não aceitar essas condições, ele não vai fazer o acordo. Mas eu vou te trazer alguns dados sobre a justiça do trabalho. Pode Olha trazer. lá. A Justiça do Trabalho, primeiro, é uma das mais caras, é uma das que mais gasta com pessoal, né? É uma das que mais tem privilégios de super salários, né? Concentrados por ser ideologizada. O TST reforma 66% das decisões dos TRTs que são questionadas no Tribunal Superior e 60% das decisões da segunda instância não são sobre direitos dos trabalhadores, são sobre se aquele recurso vai ser mandado ou se não vai mandado para Tribunal Superior. E você sabe qual que é a segunda causa mais discutida no TST? Não é rescisão, não é FGTS, não é salário, não é convenção coletiva. É honorário de advogado. Então, é uma justiça ineficiente. Então, é uma justiça que não beneficia o trabalhador. Então, é uma justiça que, comparado com outras justiças, tanto especializadas como a justiça comum, é menos eficiente. Olha que eu sou muito crítico da justiça comum e das outras justiças especializadas. Tá certo. Kim, a gente poderia ter um debate que eu acho que seria até mais produtivo se você estivesse propondo reformas para a justiça do trabalho. Eu não tô aqui numa posição de falar que a justiça do trabalho é perfeita, que a gente não pode atacar super salário ou qualquer coisa do tipo. Mas os termos que você coloca de acabar com ela é algo completamente deslocado. E você ainda não me mostrou por que isso seria melhor, por que seria viável você transferir esses processos para a justiça comum. O que você está fazendo são críticas que no máximo seriam passíveis de reforma, mas que não compensam, dado todos os negativos que eu mostrei o debate inteiro aqui com você. Pausa. Quinta frase é: a maioria dos servidores públicos não deve ter estabilidade. Por uma razão muito simples, né? Os paralelos que a gente tem no mundo desenvolvido, né, são de que a maioria dos servidores não tem estabilidade, justamente porque eles não precisam de estabilidade, porque eles não estão em funções que estão envolvidas com ingerências políticas nem nada do tipo. Tudo bom? Firme? Vamos lá mais uma vez? Bora. Bom, Kim, eu quero entender ao final dessa nossa primeira altercação aqui qual é o grau dessa maioria que você diz, né? Perfeito. Que maioria é essa? Mas antes de você me responder, eu queria colocar aqui um pouco do princípio da minha defesa, né? Eu faço uma defesa da estabilidade do servidor público, posso até relativizar para uma minoria, tá? Mas eu acho que a maioria dos servidores públicos num estado como o Brasil, que tem deveres econômicos, geográficos, sociais muito, muito pertinentes com a sua sociedade, muito intensos, sim dependem de estabilidade. Eu fico pensando, por exemplo, num funcionário da Receita Federal, ou um funcionário, por exemplo, de um órgão ambiental, ou um funcionário, por exemplo, de uma reguladora de seguradoras, de negócios de seguros, etc., o tipo de pressão que eles poderiam sofrer caso não tivessem a estabilidade. Eles poderiam perfeitamente, por exemplo, um fiscal do trabalho ou um fiscal da Receita numa empresa fazendo uma fiscalização, ele chegaria e dizer, o senhor está multado por isso, por isso, por isso. E o empresário pode muito bem dizer, olha, meu amigo, como você não tem estabilidade, eu financei a campanha do deputado que atualmente é o seu ministro, eu com uma ligação para ele posso cortar sua cabeça, destruir sua família, acabar com a sua renda e você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum. Por outro lado, imagine você, por exemplo, uma área do governo como o Serviço Geológico do Brasil, que tem um mapeamento de todas as jazidas minerais brasileiras feitas por satélite, com georreferenciação.
O que essa pessoa não vai ficar de frágil, né, se ele não tiver uma estabilidade para ele incentivar a ficar no serviço público, a ser contratado por 4, 5 mil reais a mais por mês numa mineradora internacional que, uma vez que ela faça isso, naturalmente pode levar informação estratégica, influência, poder de influência sobre, né, autorizações de lavra, etc. E tantos outros exemplos, até para chegar ao nível do serviço à população diretamente, onde o conceito de serviço estratégico se modifica. Hoje, nas salas de aula das escolas públicas brasileiras... Deixa eu falar um pouquinho. Não, porque eu estou fazendo a minha introdução e você vai falar depois. Tá muito longo essa introdução. Não, mas eu não quero saber. Eu estou fazendo a minha introdução. Você vai falar a sua. Só, por favor. Mas aí você está ridicularizando o debate. É porque tá muito longo. E os professores reclamam, os professores de escola pública reclamam que a indisciplina em sala de aula é um dos principais fatores. Você imagina se ele não tiver nem a estabilidade do emprego para lhe garantir as condições de planejar seu futuro, etc., como não será a evasão de professores para as redes privadas. Ou seja, é uma proposta, simplesmente retirar, acabar com a estabilidade, é uma proposta que vai conduzir a uma enorme desestruturação da capacidade do Estado de prestar serviço à população. Diante disso, eu queria entender se você está com isso, afinal de contas, desejando, né, realizar um objetivo de Estado mínimo, mas travestido de redução de ineficiências de corporações, do serviço público, etc. Não, na realidade, vamos lá. Em comparação com países desenvolvidos, o Brasil tem poucos funcionários públicos, né? Os problemas que são apontados pelo Banco Mundial, por exemplo, é que existe uma proporção pequena de funcionários públicos que recebe muito, né? Porque em relação à proporção do PIB, a gente tem um grande gasto com servidores. Mas esse não é o meu ponto. Eu concordo com você em todas as carreiras que você falou. Porque são carreiras ligadas à fiscalização e controle. O que eu disse não é para acabar com a estabilidade. O que eu disse é que a maioria não deve ter. Como acontece em praticamente todos os outros países, né? A maior parte dos servidores não tem a estabilidade nos termos do Brasil. Porque então define essa maioria aí para mim. Vamos lá. Maioria, a gente tem secretária, a gente tem assessor de plenário na Câmara, tem estabilidade. A gente tem... Bom, o seu problema, então, é com o poder legislativo? Não, tem funções... Não, porque tem secretário no executivo, tem secretário no executivo, tem secretário no judiciário. No judiciário também que tem uma questão de isonomia aí, que você não pode contratar um por uma lei e outro por outra lei. Analistas do judiciário... Não, mas vai ser a mesma lei dizendo o seguinte, só tem estabilidade, carreira típica de Estado e carreira de fiscalização e controle. Essa é a mesma lei para os 3 poderes. Os 3 poderes têm secretárias, os 3 poderes têm assessores, os 3 poderes têm analistas, servidores efetivos que não precisariam ter estabilidade. E outro ponto fundamental, que eu imagino que você pode até concordar comigo em relação à mitigação de estabilidade. Nunca foi regulamentada a análise periódica de desempenho. Então, hoje, a gente não consegue demitir um servidor por insuficiência de desempenho. Até para fazer, eu gosto muito de comparar com os nossos pares, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Os serviços prestados, né, os serviços públicos prestados por esses outros países em que muito menos servidores têm estabilidade, são melhores do que os serviços prestados pelo Brasil. Então, por exemplo... Mas aí entram outros fatores, né? Quer dizer, entra o fator econômico, o quanto de orçamento que é dedicado para isso, o quanto de estrutura e capacidade educacional existe na formação desse servidor, entre outros fatores. Não, mas o que isso tem a ver com a estabilidade? Não, tem a ver com o desempenho do servidor público. Não necessariamente. A estabilidade desses caras pode não se justificar, mas esses caras, você falou que eles têm desempenho melhor. E não ter estabilidade ou ter estabilidade não é o único fator que determina isso. Eles podem ter mais formação educacional, eles podem passar em concursos mais rigorosos, eles podem ter outros fatores aí. Os concursos no Brasil são mais concorridos que os concursos nesses países, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Não são concursos mais rigorosos. Esse aspecto a gente já pode afastar. Outro ponto, para mim, me parece uma questão lógica, né? O servidor prestar um serviço pior ou nós termos mais servidores prestando serviços ruins, porque ele não pode ser responsabilizado pelo seu mau desempenho. Porque quando é aprovado, por exemplo, um aumento, é um aumento para os servidores bons e um aumento para os servidores ruins. Eu não posso pagar uma gratificação extra para um servidor bom, da mesma maneira que eu não posso descontar o salário ou demitir um servidor ruim. Eu não acho que isso seja razoável, né? A gente tem 65% dos servidores do Brasil com estabilidade. Isso não é necessário. Mesmo porque quando uma função fica obsoleta, por exemplo, eu não posso demitir. Tem alguns casos emblemáticos, até que a ministra da Gestão levantou, 65 mil casos de cargos que estão obsoletos, de datilógrafo, de ascensorista, de operador de telex, que a gente não consegue demitir. Mas esses cargos estão ocupados até hoje? Esse cara está sem fazer nada, boa parte sim. Esses caras estão sem fazer nada até hoje. Eles não ficam sem fazer nada, a realidade é que eles são colocados em outras funções. Não pode, é ilegal. Não, eles não ficam burocraticamente alocados em outras funções, mas eles não são trabalho desperdiçado.
São trabalhos Você está dizendo que é um trabalho desperdiçado? Eles vão lá, batem ponto e não fazem absolutamente nada? Existe muito disso. Não, dessas funções obsoletas... Eu gostaria que você apresentasse dados. Eu tenho experiência pessoal disso.